bondade. Obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor está nos dando de podermos estar juntos aqui para partilhar a Tua palavra, para que podemos aprender juntos, Senhor, fazer aquilo que é o melhor que Tu tens para a Tua igreja, Senhor. Aprendendo com a Tua palavra, que é o nosso alimento sólido, que vai nos fortalecer para permanecer sempre contigo, Senhor. Por isso pedimos a Tua bênção sobre o nosso professor de hoje, que o Senhor o abençoe, que o Senhor lhe dê sabedoria e que o Senhor ajude para que possamos realmente aqui compreender o estudo de hoje e que possamos sair daqui entendendo, compreendendo a Tua vontade para nós nesta noite. No nome santo de Jesus que nós te pedimos. Amém. Irmãos, antes de iniciar o estudo, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me dando para compartilhar a palavra com os irmãos, para juntos lermos da palavra. Boa noite. Boa noite, Lica. Tudo bom? Boa noite, mano. Boa Boa noite, noite. Então, compartilhar com os irmãos esse estudo. Agradecer a Deus na pessoa do irmão Alessandro, que foi usado por Deus para fazer esse convite, que para mim é um convite que vem de Deus, que me traz a responsabilidade de estudar, de ler e junto compartilhar a palavra com vocês. Até quando eu coloco um professor, eu não me considero um professor, mas sim um aprendiz, um servo de Deus que procura conhecer da palavra e compartilhar com os irmãos. Os professores, com todo respeito, são os decanos há muitos anos no Evangelho, que eu admiro bastante, inclusive alguns eu conversei para tirar algumas dúvidas sobre essa lição de hoje, e nós vamos junto compartilhar a palavra, é bom que alguns já tiveram esse curso, então eu também vou aprender com vocês aquilo que vocês já viram e já escutaram de irmãos. Antes de entrarmos no capítulo 3, só relembrarmos que o primeiro capítulo é Deus falando da criação dos 7 dias, né? Nos 6 dias que ele fez e no 7º ele descansou. E lá, Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, ele fala assim: Deus os abençoou, o homem e a mulher. Ele lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, dando a missão para o homem e mulher. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E deu mais missões. Ou seja, aqui já aprendemos que Deus é o Criador de tudo, e se por Ele ser o Criador, a vontade é dEle, as ordens são dEle, e não nos cabe contestar a nada, muito pelo contrário, somente obedecer. Muitas vezes queremos achar A ou B, e a Bíblia é clara. Deus criou o mundo, a sua igreja, conforme as suas diretrizes. Nós só temos que aprendê-las e obedecê-las. Ainda no capítulo 1, agora no capítulo 2, antes de entrarmos no 3, que é o estudo de hoje, vamos relembrar que Deus formou o homem do pó da terra. E nós vamos entender isso, o que vai acontecendo. 8 do capítulo 2 diz que Deus tinha plantado um jardim do Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formaram. Então, Deus colocou o homem no jardim do Éden. E no versículo 9 fala que no meio desse jardim existia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus aqui faz questão, séculos 15 e 13, historiadores, e só um minutinho que cair, pessoal. Isso, deu uma travada, deu uma estabilizada, mas pode continuar, Giovanni. Então, posso seguir. Então, no capítulo 2, versículos 9, no meio desse jardim existiam 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O versículo importante, antes de entrarmos no capítulo 3, relembrarmos que o Senhor Deus, no versículo 15 do capítulo 2, colocou o homem no jardim do Éden para qual missão? Cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem: olha a ordem que ele deu para o homem obedecer. Aqui, pela sequência
cronológica, a mulher não havia sido formada. Então, disse Deus somente ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Relembrando, existiam duas árvores especiais, as árvores da vida e as árvores do bem e do mal. Deus só proibiu o homem de comer da árvore do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus avisou a Adão, né, ao homem, que se ele comesse dessa árvore, ele morreria. Era uma ordem de Deus, ordem do Criador, e deveria ser cumprida. Deus fala no versículo 18 do capítulo 2, que não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Essa foi a missão da mulher, o motivo da criação da mulher, né? Para ser auxiliar e corresponder às necessidades do homem. Então, o Senhor Deus trouxe todos os animais, pediu para que ele desse o nome dos animais, e deu. Então, os animais, a criação de Deus, estava sob o domínio do homem. Tinha relação. O homem tinha relação com Deus íntimo, assim também como os animais. Os animais obedeciam aos homens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse no meio da criação. Por isso, Deus fez a mulher. O homem e a mulher viviam no jardim do Éden nus e não sentiam vergonha. Eles eram puros, santos como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é. Eles não tinham maldades. Por isso que Deus proibiu de comer aquela árvore do bem e do mal. Vamos ver isso no capítulo 3. Versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Quem seria essa serpente? Graças a Deus, nós estamos no século XXI, muitos anos depois que esse livro foi escrito. Toda a revelação nós temos à disposição e muitas coisas Deus nos fez conhecer. Todo o seu mistério de Jesus Cristo, inclusive da sua criação. E a serpente, está escrito lá em Apocalipse 12, 9 e 22, a serpente, ela foi o animal, na origem, utilizada por Satanás, o diabo, para fazer o homem pecar. A serpente, o animal era a criação de Deus. Mas Satanás, ele se utilizou desse animal para fazer o homem pecar, e nós vamos ver adiante. Então, a serpente é o animal mais astuto, e ele perguntou para a mulher. Olha a pergunta com astúcia para a mulher. Relembrando que Deus falou a Adão o que ele poderia ou não fazer. Não temos nenhuma passagem, ele conversando com Eva, explicando a ela que não poderia comer essa árvore. Certamente, ou ele falou diretamente, não está escrito, mas como ela era auxiliadora do homem, o homem tinha por obrigação passar essa ordem de Deus para Eva. Então, a serpente, Satanás, usando o animal criado por Deus, falou com Eva. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores? Satanás, aqui é o pai da mentira, está lá em João, capítulo 8, versículo 54, quando Jesus fala que Satanás é o pai da mentira. Aqui é a primeira mentira descrita na Bíblia, dita por Satanás, por isso ele é o pai da mentira. Não comam de nenhuma fruta das árvores do jardim? A pergunta que ele fez a Eva. E nós vimos lá, que no versículo 16 do capítulo 2, Deus falando a Adão, ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, qualquer uma, mas não coma somente apenas uma, da árvore do conhecimento do mal. Então, Satanás já começa mentindo. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores, falando a verdade, do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, que era a do bem e do mal, não a da vida. Nem toquem nele. Deus não disse para não tocar, só disse para não comer. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Continuando a mentir. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, assim como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Na verdade, Deus, por ser o Criador de todas as coisas, ele conhecia o bem e o mal, mas não conhecia o mal por praticar o mal, mas sim por ser onipotente,
Tinha poder e onisciente e onipresente. São os atributos de Deus. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, saborosa, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter o discernimento, a ganância, tomou o seu fruto e comeu-a e deu a seu marido, que comeu também. Em 1 João, capítulo 2, versículo 16, eu vou ler essa passagem, que relata bem o que Eva sentiu. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Quando João escreve a sua primeira carta, ele fala: pois tudo que é... não amem o mundo, ele alerta na carta do João, apóstolo João, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eva aqui cobiçou os olhos, desejou o poder de Deus, conhecer o bem e o mal, viu que era agradável o paladar, foi desobediente. Deus, o Criador, havia alertado ao homem, que certamente alertou a mulher, ou ele ou o próprio Deus, embora não esteja narrado aqui. Mas ela, ao responder à serpente, animal utilizado por Satanás, ela sabia que não poderia comer daquela árvore. Quando viu, então, a mulher que era agradável ao paladar, era atraente aos olhos, a sua cobiça, ela comeu e deu ao marido. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Nós vimos no versículo 25 que o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Não havia maldade no coração deles. Só havia o bem. Não conheciam o mal. Por isso que Deus proibiu de comer dessa árvore, do bem e do mal. E Satanás disse que o dia que eles comessem, eles conheceriam o bem e o mal, e mentiu que não morreriam. Então juntaram-se folhas à figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Eles conheciam Deus, Deus andava lá, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Deus é onipresente, está em todo lugar, onisciente, tem ciência de tudo, e onipotente, é poderoso. Deus dando a oportunidade aqui dos dois de se reconciliarem com Deus. Eles pecaram, desobedeceram a Deus, não cumpriram o primeiro mandamento de Deus, que não era comer daquela árvore. Onde você está? E ele respondeu, o homem, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem me disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi de comer? Perguntou para o homem. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O homem reconheceu o seu erro que comeu, mas colocando a culpa em quem? Em Deus. Olha a arbitrariedade do homem, né? A mulher que o Senhor me deu como companheira, ela fez eu pecar. Ela me deu o fruto e eu comi. Então, culpando a Deus e a própria mulher, não assumindo integralmente o seu erro. O Senhor, então, perguntou à mulher, que foi que você fez? E a mulher, da mesma forma que o homem, coloca a culpa na serpente. A serpente me enganou e eu comi. Em 1 João 9, nos ensina para os dias atuais, nós cristãos, batizados em Jesus Cristo, purificados no sangue dele, que se assumirmos nossos pecados com arrependimento e confessarmos, seremos perdoados. Aqui está um exemplo claro na origem da vida, o homem e a mulher não assumindo seus pecados, não reconhecendo totalmente seus erros e colocando a culpa em terceiros, e até em Deus, como colocou o homem. Muitas vezes, nós vemos isso no dia a dia. Ao invés de assumirmos nossos erros,
sempre procuramos justificar os nossos erros em outras pessoas, ou até em situações da criação. Então o Senhor declarou à serpente. O homem aqui deu a oportunidade para Adão, para o homem e para a mulher, reconhecerem seu erro e até pedirem perdão. Mas não fizeram isso. Reconheceram que erraram, mas colocaram a culpa em terceiros. Então o homem deu a oportunidade para os dois se arrependerem e eles não se arrependeram, assumindo totalmente seus erros. Mas essa mesma oportunidade ele não deu a Satanás. Não deu, já passou a sentenciar o que a serpente fez, o animal fez, por intermédio de Satanás. Uma vez que você fez isso, versículo 14, maldita é você, a serpente é o animal que Deus criou. Dentre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Quando Moisés escreveu isso, nós não conhecíamos, eles não conheciam na época, a revelação completa de Deus como nós conhecemos hoje. Muitas vezes tem passagens que nós buscamos verificar se são profecias, se isso aconteceu, e tem muitas coisas que nós vamos falar aqui agora, que irmãos têm visões de entendimentos um pouco diferentes, e o primeiro entendimento que nós temos que ter aqui, pensar, é no que está escrito, o que Moisés escreveu. Então, ele deu aqui, Deus deu um castigo para o animal. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a serpente e Eva. Entre a sua descendência, da mulher da Eva, e o descendente dela, as cobras. Na primeira visão. E este lhe ferirá a cabeça, o homem, desde que teve esse castigo para a cobra, desde a criação, sempre o homem mata a cobra, matando a cabeça. E você lhe ferirá o calcanhar. As cobras sempre ferem, por rastejarem sempre os calcanhares dos homens. Por isso que muitas vezes nos campos se usa bota. Essa foi a primeira visão que passou a passagem quando ela foi escrita. Mas com o passar dos anos, com a revelação completa, os estudiosos dizem que a inimizade entre Satanás e a mulher viria da descendência de Eva, passaria até chegar à mulher Maria. Entre a sua descendência e o descendente dela. Entre a descendente da Maria viria até Jesus. E esse lhe ferirá a cabeça. Jesus derrotou Satanás na cruz. E você lhe ferirá o calcanhar. Satanás feriu Jesus com a morte terrena, mas Deus deu glória e ressuscitou Jesus, Filho de Deus e Deus, por ter cumprido com o seu papel. Jesus veio ao mundo para reconciliar a criação de Deus com Deus. Essa reconciliação que foi perdida nesse pecado, na origem do pecado, onde o homem se separa de Deus. Primeiro pecado, a desobediência. O irmão N, um desses estudos, né, vocês devem recordar, ninguém sabe que fruto era esse da árvore. Mas o irmão N fala muito bem, um decano do Evangelho, que esse fruto é a desobediência. O pecado da humanidade, hoje, ainda continua sendo a desobediência à vontade de Deus. Nós temos que reconhecer que Deus é o Criador, fez todas as coisas, e só cabe a Ele dar as suas diretrizes, normas, mandamentos, e só nos cabe a Ele obedecer. Então, esse foi o castigo dado a Satanás, a serpente no primeiro aspecto, e depois os cristãos, com o passar dos anos, estudando a Bíblia, fazem essa visão cristológica, né? Então, não deu a Satanás a oportunidade de se arrepender, porque Satanás, em 1 João 5,19, já diz que o mundo jaz do maligno, e em João, Evangelho de João 16, versículos 5 a 11, onde Jesus promete o Espírito Santo aos apóstolos quando partiria para junto do Pai, para ajudar os apóstolos a relembrar de tudo aquilo que aprenderam de Jesus, e também para ensinar mais coisas que viriam das revelações do Espírito Santo de Deus. Jesus disse para os apóstolos que Satanás já estava condenado. Aqui, Satanás já estava condenado desde a criação. Por isso, ele não teve a oportunidade de se arrepender, dada ao homem e à mulher.
Então, eu castigo a mulher. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. E nós vimos no capítulo 1, lá, versículo 28, que a ordem do casal era multiplicar-se. Então, teria sexo e a reprodução. E Deus castigou a mulher com um grande sofrimento na gravidez. Certamente, se não houvesse o pecado, essa gravidez seria tranquila e serena, né? Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, o papel da mulher para o homem era auxiliar o homem. Está lá no versículo: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus deu direta ordem no versículo 16 para ele não comer daquela árvore. Ele tinha que obedecer a Deus, porque ele morreria. E o homem, a mulher foi enganada por Satanás. O homem pecou deliberadamente, pois ele recebeu a ordem de Deus. Ele sabia que não era para comer. Ele comeu. Visto que você deu ouvidos a essa mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Deus aqui castigando a terra. Deus aqui mostra um pouco de graça ao homem, de bondade. Vou dar trabalho para ti, mas na terra. Com sofrimento você se alimentará dela. Todos os dias da sua vida, Deus colocou o homem no jardim do Éden, com frutos, com todas as necessidades, para ser atendida sem sofrimento. Mas por ele ter pecado de forma deliberada, viu talvez que Maria, ao comer, não estava morta, pensou ele talvez que Deus tivesse mentido, que morreria, e vamos ver adiante o que seria essa morte. Ele comeu. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas à terra, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Nós vimos numa passagem que o homem veio do pó. Então aqui está a morte anunciada, até que volte à terra. Aqui está a morte anunciada por Deus, que quando comesse daquela fruta, daquela árvore, ele morreria. Visto que dela foi tirado da terra, porque você é pó e ao pó voltará. O trabalho enobrece o homem. O trabalho, nós vemos na Bíblia que quem não trabalha, que não coma. Mas o trabalho até então, no Jardim do Éden, era um trabalho sem sofrimentos. Um trabalho prazeroso, que não tinha trabalhos. Mas por castigo, por desobediência a Deus, além de perder a relação íntima com Deus, a mulher e o homem, também teve esse castigo aqui para o homem. E quando nós estudamos a Bíblia, nesses vários cursos oferecidos, nós vemos na Bíblia que Deus nos julga aqui mesmo. Aqui mesmo temos provações e consequências dos nossos erros, nossos pecados. Nenhum pecado fica impune aqui na terra. Todo pecado ele traz consequências. Até o momento que reconhecemos esse pecado, esse erro, e de coração confessamos a Deus e pedimos perdão e voltamos novamente a sermos purificados pelo sangue de Cristo, não por méritos nossos. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Por isso que no começo lá, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Começa a criação da humanidade por Adão e Eva. O Senhor Deus fez roupas de pele e com eles vestiu Adão e sua mulher. Olha a graça de Deus. Quando eles viram que estava nu, a maldade entrou no coração deles, conheceram o bem, eles conheciam. Agora conheceram o mal, se taparam com folhas, mas Deus foi tão gracioso que fez roupas para Adão e mulher. Não expulsou eles do jardim, eles nu. Deus teve graça aqui. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós. Deus falando com quem? Nós sabemos que Deus é Pai, é Filho, é o Espírito Santo. Nós sabemos que a divindade, que Cristo, antes mesmo de vir ao mundo como homem, já estava na criação. Aqui, Deus estava falando com o Pai, Filho e Espírito Santo e também
com os anjos celestiais, que nós vamos ver aqui no versículo adiante. Agora, como o homem tornou-se um de nós, como? Conhecendo o bem e o mal, mas Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, conhecia o mal por sua onipresença, onipotência e onisciência, não por praticar o mal. O homem agora conhecia e viria a praticar o mal. Conhecendo, não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e o coma. Essa árvore que estava no meio do jardim, a árvore da vida, não é bem descrita qual é a finalidade dela. Mas certamente era uma árvore que faria com que o homem e a mulher não morressem. Talvez rejuvenescesse eles, talvez a gente não conhecia o organismo deles. Deus criou o homem e a mulher para viver eternamente. A criação foi esse o pensamento de Deus, vida eterna desde a origem, sem pecados e sem mácula. Então, para que eles não tivessem vida eterna e vivam para sempre, por isso o Senhor Deus os mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual foi tirado. Deus tirou a sua criação do seu paraíso. Depois de expulsar o homem, colocou a leste no jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então aqui estão os anjos, os querubins, né? Talvez Deus também tenha falado, ao falar sobre isso, né? Tornou como de nós, Pai, Filho e Espírito Santo, os querubins também estivessem presenciando essa conversa. Então, o homem foi criado, nós vimos lá, para cuidar desse jardim, e agora foram expulsos desse jardim. Não poderiam voltar mais. E nós conhecemos a história da Bíblia, teve o dilúvio, certamente esse jardim do Éden foi destruído, essa árvore da vida no jardim do Éden não existe mais. Qual é a árvore da vida nos dias de hoje? É Jesus Cristo. É com essa árvore que nós temos que comer e beber para termos a vida eterna prometida por Cristo, por Deus. É por isso que nós estamos aqui, em pleno domingo, 20 horas, preocupados em conhecer a palavra do Senhor, em sermos obedientes a Ele, a fim de que nós tenhamos a promessa de Deus, que é vida eterna. Morarmos no jardim do Éden, no paraíso de Deus, onde a sua criação foi expulsa. E Deus, quando Cristo foi para os céus, ele disse aos apóstolos, estava preparando uma morada para nós. Nós, graças a Jesus Cristo, voltamos a ser puros como Adão e Eva foram criados, pois no sangue de Cristo nós somos purificados, desde que, quando pecar, não fazer como Adão e Eva, e sim reconhecer nossos pecados, assumir e pedir perdão a Deus. Estou aberto, irmãos, para ouvir agora de vocês o que vocês já compreendem desse relato da queda do homem e que possam nos ajudar a compreender mais da vontade de Deus e sermos obedientes a Deus. Bem, Giovanni, interessante que a gente vê lá no capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo 1, 2, 3. A terra ela era sem forma e vazia, né? E a gente vê lá que o caos ele imperava, tanto é que não havia luz, era trevas, a terra estava repleta de trevas. A primeira ação de Deus foi justamente tirar o império das trevas e ele deu início ao quê? À luz. Então já tirou a terra do caos, a criação como um todo. E aí a gente vê o desenvolvimento de toda a criação visando o quê? Ordem, organização, né? Harmonia, dentro daquilo que Deus havia estabelecido. Ele vai lá no sexto dia, cria o homem, né? Como você bem fez os tópicos do capítulo 1, 2, e aí depois entrando no 3. O homem já estando no local separado por Deus, que é o Éden, né? Ele estabelece a ordem primordial antes da criação da mulher, que era justamente estabelecer, olha, isso aqui você vai poder comer das todas as árvores do jardim, menos essa, porque a partir do momento que você comer essa, você vai morrer, ponto, ok. Era uma ordem simples, né? Deus, ele tirou as trevas, estabeleceu a luz, estabeleceu a harmonia, o contato dele com o homem, dá aquilo que o homem tanto precisava, que era uma companheira idônea. E aí a gente pode ver, até como tu comentaste, no versículo 2, a mulher, ao ser tentada pela serpente, ela diz, né, versículo 2, e entrando no 3, o que Deus havia dito ao homem. Só que aí a gente não sabe por quanto tempo, né, essa proximidade deu a conversa, né, para o mal, para a tentação, caiu.
não somente caiu, como ofereceu ao homem. E aí um ponto que me chama a atenção, lá no finalzinho, né, é quando ele fala no versículo 15, né, como tu bem abordaste, porém inimizade entre o homem, né, entre a serpente e a mulher. E interessante que no mesmo momento em que o homem destrói, ou seja, ele traz o caos para a perfeição da criação, Deus, no versículo 15, ele já está olhando para Cristo, né? Como tu bem abordaste. A primeira profecia messiânica, mostrando a solução de Deus para aquilo que o homem tinha acabado de fazer, como ele diz, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendente e o seu descendente. Esse vai ferir a cabeça. E tu lhes ferirás o calcanhar. Já como tu bem comentou, a ideia de que Jesus vai ser levantado. Tudo isso vai resultar em Cristo. E Cristo vai trazer a solução. E aí, como tu comentou, a ideia é que Cristo vem para trazer o equilíbrio novamente. Para derrubar o império, não agora das trevas, mas do pecado, por causa da realidade trazida pelo homem, e justamente trazer o remédio, a solução, a cura para esse mal tão grave, tão pernicioso para a existência do homem dentro da criação, mas agora no contexto espiritual. E como tu bem colocaste, nós precisamos agir diferente de Adão e Eva, né? Precisamos dar ouvidos a Deus, porque hoje o que está em jogo não é uma criação física, a nossa casa, né? os nossos bens, né? O que está em jogo é a nossa alma, o nosso futuro eterno, diante do sacrifício e da luz trazida por quem? Por Jesus. E é isso que me impressiona ao ler capítulo 3, a partir do 15, no versículo 15, especificamente, olhando para trás, e esse ponto exatamente, que é justamente a esperança que Deus traz diante do caos, que ele vai trabalhar o resultado, né? Ele vai trazer, como eu posso dizer assim, a cura para esse mal que adentrou a sua criação. Muito obrigado, irmão Alessandro. Muito bom as colocações e corroboro integralmente. Isso é importante, né? Nós vemos aqui da origem do pecado e nossa, graças a Deus, né? Desde a origem, desde a criação, Deus dando o seu remédio, né? Jesus Cristo. É nele que nós temos que focar. É esse o remédio para nós, né? Nosso pecado, a nossa desobediência a Deus. As pessoas às vezes me perguntam o que é pecar, né? Errar o alvo, né? Pecar é não fazer a vontade de Deus. E para saber quais são as vontades de Deus, nós temos que estudar e ler a Bíblia. Aqui está tudo escrito quais são as vontades de Deus. Como o próprio Cristo disse, né? Eu não vim ao mundo para julgar, mas sim para salvar. Tudo que eu falei, e que está escrito aqui, Deus é tão bom, gracioso, que nós do século 21 não temos desculpa. Nós temos tudo escrito. Tudo que eu falei foi o Pai que mandou eu falar. Eu não vou julgar ninguém. Quem vai julgar são as palavras que eu proferi, que são de Deus. E é muito importante nós buscarmos esse conhecimento da vontade de Deus. Sim. Para, como disse o irmão Alessandro aí, termos a vida eterna. Nós acreditamos em Cristo e acreditamos na ressurreição dele. Tanto que aceitamos como Senhor e Salvador e nos batizamos. Agora temos que aprender a obedecer à vontade dele, ficarmos firmes para termos essa coroa da vida eterna. Se não acreditássemos na vida eterna, na redenção, na promessa de Deus, certamente nós não estaríamos aqui reunidos buscando esse conhecimento. Obrigado, irmão. O irmão Luiz aqui. Pode falar, Luiz. Eu achei muito interessante a aula de Giovanni, muito boa mesmo. Parabéns ao irmão. Bem simples e direta, né? Isso que é importante, né? Muito bom mesmo. E queria só aproveitar esse gancho da parte do versículo 6, quando ele fala que a mulher observou que a árvore era realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. E como ele colocou muito bem, né? O homem ele estava junto, né? Como a Bíblia está mostrando aqui. Ele, em vez de corrigir ela naquele momento, ele aceitou, né? O fruto, né? Então, a gente vê que realmente o casal, a esposa, quando a Bíblia fala sobre o casal, o matrimônio, né?
É importante que o marido ele tenha essa percepção, né? Ele é o cabeça do lar colocado por Jesus. E ele deve procurar cuidar da sua esposa, inclusive como diz lá em Efésios, capítulo 6, né? Fazendo com que, assim como Cristo cuidou da igreja, ele é o responsável pelo seu lar. Então, como é importante nós termos o cuidado, como homens dentro da congregação, homens da igreja, né? E que são casados, e que cuidem bem dos seus lares, né? Que cuidem bem principalmente da sua esposa, zelar por elas, amando elas, como a Bíblia coloca, assim como Cristo amou a igreja. Se ele realmente tivesse atento em amar a Deus acima de tudo, com certeza ele teria ajudado ela a não fazer isso. Mas ele não fez, tanto é que até compactuou com ela. Então, às vezes, muitas coisas ocorrem dentro das famílias, né? Pegando o gancho, né? Aproveitando, né? Dentro das famílias, e principalmente no meio dos casais, porque o marido, né? Como diz assim, em algumas cidades, né? Ele é um pamonha. Ele vê as coisas acontecer e não toma nenhuma atitude, né? Ele, às vezes, a mulher toma atitude porque o marido fica calado, não fala nada, não faz nada, e aí ela tem que tomar uma atitude, e às vezes ela erra por isso, né? Então, nós, como homens de Deus, nós precisamos zelar pela nossa família, né? Ser o cabeça que Jesus colocou, cuidando da nossa esposa, sendo o cabeça, sabendo orientar, sabendo ver onde está o erro, não que nós não falhemos também, mas ter aquela visão espiritual que Cristo nos colocou, como sendo Cristo representado dentro do lar, né? Para que evitem certas coisas e que tragam coisas desagradáveis para dentro do nosso lado, inclusive do relacionamento entre marido e mulher, né? Temos que ter essa percepção. Então, eu quero aqui, assim, agradecer esse gancho, né? E essa aula maravilhosa, e incentivar nós homens, né? A termos essa percepção. Maridos, né? Ame sua mulher, cuide bem dela, né? Veja realmente até onde ela está indo. Nós temos a responsabilidade como homem da casa de cuidar da nossa esposa espiritualmente. Nós somos os responsáveis, os maridos, de levar o ensino bíblico dentro de nossa casa, né? Então, nós temos essa responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa esposa, para que o nosso lar seja um lar criado de acordo com a vontade de Deus, para que não ocorra consequências de decisões erradas, né? Por culpa nossa, dos homens, que não tomaram atitude. Era isso aí. Obrigado. Obrigado, irmão. O irmão trouxe à tona aqui o estudo da carta de Paulo aos Efésios, deveres conjugais, capítulo 5, versículos 22 em diante. Realmente é muito importante. E também tem os deveres, né, dos homens, como da igreja, onde Paulo fala em Timóteo e a Tito, das mulheres. Como nós dissemos, né, quem criou o mundo, quem criou a igreja, foi Deus, foi Cristo. Então, nós temos que apenas se sujeitar às ordens e mandamentos de Deus e cumprir. Não questionar, não mudar. Teve um irmão que me perguntou uma vez no WhatsApp o que eu achava do movimento feminicista. Eu disse, eu sigo todas as doutrinas que estão na Bíblia. Tudo que estiver na Bíblia, eu sou favorável. O que é contra a vontade de Deus, sou desfavorável. Questão, o homem e mulher, salários iguais, mesma função, isso é questão do mundo, Deus não fala disso. Mas fala do papel do homem e do papel da mulher, e esses devem ser obedecidos. Então, tudo aquilo que for contrário à vontade de Deus, biblicamente, a doutrina, as ordens e mandamentos, nós temos que também ser contrários. E como disse bem o irmão, Deus deu o papel ao homem e à mulher como casal, deu o papel ao homem e mulher, jovens e idosos, dentro da igreja e comunidade, e só nos cabe aceitar e não contestar. Temos que conhecer. Mais comentários, perguntas? Fiquemos à vontade, não temos tempo ainda. Diga, seu Aníbal. Eu também quero agradecer aí esse estudo maravilhoso que o irmão Giovanni está trazendo para nós. Então, incentivar o irmão que continue assim, sempre fazendo esse estudo assim, bem direto e assim, compreensível,
bem fácil. E assim, nota 10 para o irmão aí, que trouxe essa lição tão maravilhosa para todos nós. Agradeço as palavras, mas, na verdade, tudo é para a glória de Deus. Como eu disse no começo, a primeira pessoa que eu agradeço é Deus, né? Deus, Espírito Santo, que nós recebemos, que está em nós, nos ajudando. Agradeço a Deus pelos irmãos que tenho, pelo irmão Alessandro, que me fez esse convite. Eu venho a semana estudando. É bom te receber esses compromissos que nos trazem uma obrigação sadia de Deus de estudar a palavra de Deus. Então, eu sempre não me considero um professor, como eu disse, eu considero um irmão de vocês, que estudou a palavra de Deus e trouxe aquilo que ele compreendeu, aquilo que ele buscou dos irmãos, e eu estou aprendendo com vocês, com os comentários de vocês, do Alessandro, do irmão Luiz. Então, todos fiquem à vontade e comentem aquilo que já ouviram no tempo de vida evangélica de vocês, que certamente nós aprenderemos, e eu muito mais. Minha irmã... A irmã Jura, uma irmã que medita bastante, que conversa, certamente também eu gosto de ouvi-la bastante. Os comentários ela tem experiência, né? Casal, Sérgio, e Adão e Eva aqui nos trazem bastante experiência como casais, né? E como disse bem o irmão, e diz Paulo aos Efésios, né? Cada um tem seu papel e cumpra o seu papel. Não fujam do seu papel e não joguem os seus erros para os outros. E Adão foi tão grosseiro, antiético, indelicado, que até Deus culpou, até o Criador culpou. Né? Deus foi culpado. Olha a mulher que tu me deu. Olha a petulância de Adão, né? Interessante, hein, Giovanni? Que aquela frase, quando ele diz assim, quando Deus cria a mulher, diz assim, versículo 22, e as costelas criou Deus, tomará o homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse Adão, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Olha lá a declaração de amor dele, quando chega lá no capítulo 3, que te fez saber que estava nua? Aí ele vai lá, a mulher que me destes por esposa. Né? A mulher, então ele já tira assim dele, como tu bem colocou. Então, ó, aquela declaração de amor que ele deixou lá atrás já passou, né? Agora aqui, ó, a tua culpa, porque foi tu que me destes. Ou seja, é como se tivesse, ó, veio com defeito de fábrica. Não, Deus o que ele faz é perfeito. Tanto é que ele, antes mesmo de criar, né, a companheira idônea, o que ele disse? Ele estabeleceu a ordem, né? Não comerás, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ao comeres certamente morrerás. E aí é justamente isso. Ao fazer assim, não imputando a culpa, né, no sentido assim, a culpa da mulher do homem. Ao fazerem o que eles fizeram, ou seja, os dois, o resultado traz para a humanidade como um todo, a gente percebe que justamente Deus ele estabeleceu a palavra. A mesma palavra que disse haja luz, né? Faço a luz, separo o céu e a terra, a parte seca das águas e etc. A palavra poderosa de Deus que transformou o que era caos em harmonia, em criação, em ordem, a mesma palavra disse ao homem, né? Coma de todas as árvores, menos dessa. Aí o homem, assim como no sentido geral, ele desobedeceu. Teve um momento da aula que tu comentou, né? A ideia de transgredir a lei, pegando a ideia lá de 1 João, né? Então, aí que está o ponto. O homem, ele é desobediente, que ele desconsidera o temor, o peso, né? A grandiosidade da palavra de Deus. É isso que nós não podemos fazer hoje. Por exemplo, falar no nosso contexto como igreja, como irmãos, é fundamental, né? Para que a gente possa ter continuidade na comunhão com Deus, nós permanecermos na verdade, ou seja, na palavra do Senhor. Todos nós aqui, como igreja, unidos pelo mesmo Espírito, em Porto Alegre, Manaus, né? Aqui a gente tem a irmã Ana, que, se eu não me engano, é de Pernambuco, lá da congregação de Boa Viagem. Aí temos os irmãos de Manaus. Todos nós aqui estamos ligados pelo mesmo Espírito, distantes fisicamente. Mas, como a gente vê lá em Hebreus, nós somos herdeiros de superiores promessas e promessas eternas. E o que a gente não pode fazer para não perder isso? Mediante a palavra poderosa de Deus, não podemos desobedecer. Precisamos permanecer nessa palavra para que a gente possa ver, né, na vida por vir o quê? A grandeza e o cumprimento da palavra poderosa de Deus por meio de
Cristo Jesus. Então, o homem desconsiderou isso. Nós não podemos, assim, ver o registro do exemplo que o homem e a mulher tiveram e não podemos errar do modo como eles erraram. Eles erraram no contexto físico, né? Trazendo o pecado que separa o homem de Deus em termos espirituais. Eu e você vivemos depois de Cristo. A solução, aí pegando o contexto do Covid, a vacina para o pecado já foi trazida por Jesus. Nós já estamos vacinados. Então, nós só precisamos nos precaver de continuar o quê? Ouvindo e obedecendo a palavra de Jesus, para que a gente não perca, né, esse galardão maravilhoso que a gente tem por meio do sangue de Cristo. Pode falar, Natan. Fazendo uma reflexão nas palavras da palavra de Deus, aqui no Gênesis, lá em Novo Testamento, faz pensar sobre o que aconteceu aqui em Gênesis, mas também com o que aconteceu lá no deserto, quando Jesus esteve durante 40 noites. De como a serpente ela é, vamos dizer assim, oportunista. A Bíblia diz como perspicaz, sagaz, a oportunidade que ela viu de fazer com que o homem pecasse ou desobedecesse ao Senhor. Coisa que aconteceu com o homem, de homem e mulher, né? Ambos se tornam culpados, mas coisa que não aconteceu com Jesus, porque ele usou das mesmas artimanhas, usando a mentira para enganar, lógico, evidente, né? E a escolha de Jesus foi em se manter fiel a Deus, porque, ao contrário de Adão, Jesus conhecia muito bem o Pai. E ele não se deixou enganar nas três tentações assim descritas no Novo Testamento, a respeito das palavras de Satanás, que tentar pegar Jesus, e não aconteceu. Usou das mesmas armas. E assim ele usa constantemente, desde o início até o presente momento. Então, vai da escolha do homem, porque nós temos o conhecimento. O homem, ainda que não seja um conhecedor da palavra de Deus, ele tem o conhecimento do que é bom e do que é mal. Mas nós que temos mais ainda o conhecimento a respeito da vontade de Deus, nós também, e principalmente nós, estamos mais sujeitos a cairmos, a entrarmos nessa conversa que pode vir de diversas e várias formas. Satanás aqui não sabemos por que escolheu a serpente, mas enfim, usou uma serpente para levar tanto a mulher como o homem a desobedecerem, a comer da árvore que não lhes era permitido comer. Enfim, a mesma coisa nos nossos dias de hoje, como diz o próprio texto de João, capítulo 8, versículo 4, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós não estamos longe e não vamos estar enquanto Jesus não voltar das artimanhas, da sagacidade, da perspicácia, das oportunidades deste chamado diabo, deste chamado Satanás, que aqui está constantemente ao nosso redor, tentando, como diz lá na carta de Pedro, tentando pegar-nos num momento de fraqueza, talvez. Então, de fato, não era uma culpa propriamente dita somente da mulher, ou propriamente do homem, mas a questão é que foi uma escolha, e a escolha foi desobedecer a Deus. Infelizmente, levou à queda de ambos, né? Obrigado, irmão. Temos o irmão Valdivino também, lá de São Paulo. Obrigado. Obrigado, Giovanni, por esse estudo maravilhoso. Que Deus abençoe. Deus que dê sabedoria mais e mais. Mas fazer um comentário do 1 Pedro 5,19, que ele foi lá. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do pecado, do maligno, né? Quer dizer que nem Adão, nem Eva escaparam. Nós, se permanecermos firmes até o fim, fazendo a vontade de Deus, graças a Deus estamos salvos, né? Porque nós não pertencemos mais
nós não pertencemos nem ao mundo e nem ao maligno. Nós somos de Deus, filhos de Deus, né? É um ponto muito bom esse que ele pôs, o versículo 19 do capítulo 5 de 1 João, né? Muito obrigado, Giovanni, porque eu vou falar, é um estudo para nós aprendermos, e ele foi hoje, para nós, se nós virar a folha do jornal, foi escrito hoje para nós, né? Que já vem rolando de 6, 7 mil anos, né? E hoje nós ilustrar como um jornal, nós viramos a folha, foi escrito ontem, né? Para nós. Por isso que nós temos que se pegar na palavra e aprender mais e mais a palavra do Senhor para ser transmitida e aprender e saber que nem o Giovanni está passando também já esse estudo para nós, né? Obrigado, hein? Agradeço, irmão. Aquelas duas árvores que nós vimos, do bem, do mal e da vida, na minha concepção, nos dias de hoje, das leituras que tem feito da Bíblia, a da vida eu já citei, né? Que hoje é Cristo. É em Cristo que nós temos vida eterna. O mesmo papel, a função que tinha aquela árvore da vida lá no Jardim do Éden, dar vida eterna para os homens. E a do bem e do mal, hoje, é a desobediência. Continua existindo a desobediência, a transgressão da lei de Deus. E graças a Cristo, que se confessar os nossos pecados com arrependimento, voltamos novamente a sermos puros, graças ao sangue de Cristo, a graça de Deus, não por mérito nosso. Voltamos a ter relação íntima com Deus. Uma coisa que eu trago no meu dia a dia, está lá em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aí eu me pergunto, quem são aqueles que amam a Deus, né? Quem são os que amam? Aqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aí eu vou lá para João 14, 21, aí Cristo fala, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, o que não fez Adão e Eva, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Resumindo, nós amamos a Deus, a Cristo, amando aos irmãos e aos mandamentos de Deus, a Bíblia. E fazendo isso, nós teremos muito menos chance de errar, de pecar contra Deus. Temos que estar sempre voltado para Cristo, buscando esse entendimento de Deus, esse conhecimento. Então, graças a Cristo, né, que eu carrego isso no dia a dia. Acordar, agradecer a Deus pela vida, que ela é passageira aqui na Terra, e agradecer a Deus pelo Santo Espírito dele, que ele colocou em nossos corações no momento do batismo, pedir a ele que nos ajude, ele vai ajudar, desde que vivamos pelo Espírito, não mais pelos desejos da carne, aqueles desejos da cobiça dos olhos, que começou lá com Eva, ao ver aquela fruta saborosa, ao cobiçar aquele desejo de conhecer, ter o conhecimento de Deus, e isso existe nos dias de hoje. Agradeço a Deus mais uma vez pelos irmãos e pela oportunidade que Deus, através do irmão Alessandro, me deu de compartilhar, de conversar com vocês a respeito da vontade do Pai. Obrigado, hein? Obrigado, irmão. O termo professor, como a gente vê na palavra, né, é mestres, né? Nós temos a oportunidade, não para o nosso engrandecimento, mas Deus nos capacita por meio de dons para que a gente possa ajudar no alimento da congregação, né? No crescimento. Eu recordo muito das pessoas que me ajudaram no decorrer da minha carreira, e eu posso estar hoje como resultado do trabalho dessas pessoas, seja por meio da pregação, seja por meio do ensino, seja por meio lá da Escola Bíblica das Crianças, que eu participei quando era garoto, e aí o acréscimo de todos esses ensinos resultam hoje, né, dentro daquilo que eu tenho aprendido com Enio e dentro daquilo que eu tenho aprendido com os outros irmãos. Então, quer dizer, aí a gente aprende, né? O Enio até chora. Justamente, como diz o Enio lá, a regra do 222. 222, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2.
Ele Então, chora quando ele lê esse versículo. justamente. Então, quer dizer, essa não é falando com engrandecimento, mas é a responsabilidade que a gente tem, né? De poder alimentar os nossos irmãos. Para mim, assim como a gente começou, acho que na aula do Enio passada, na quinta, né? É um grande privilégio agradecer a Deus pelo contexto que a gente tem vivido, em termos, por exemplo, dessa pandemia. Poder conhecer os irmãos, o irmão Sérgio, a sua esposa, os irmãos, né, o Valdivino e todos que estão aqui. Se não fosse esse contexto que nos levasse para a mídia, no sentido de ir para a rede social como assim, online, a gente não teria essa oportunidade que a gente tem hoje, né? Perdas houveram, infelizmente o mal, ele vai gerar perda, o pecado vai gerar morte, mas Deus ele se utiliza dessa situação para elevar o quê? O contato, a comunhão com os homens, mas acima de tudo, para levar a sua palavra poderosa para aqueles que também não conhecem e ajudar a sua igreja a ser edificada. Então, quer dizer, é um privilégio. Eu que agradeço a você, né, pela oportunidade de aceitar o convite e agradeço a Deus, né, por todos vocês, por ter vocês como nossos irmãos em Cristo. Para nós é uma grande satisfação e honra. Diga, irmão Valdivino. Quem bate nesse contexto aí, que a pandemia, para esse ponto, foi muito bom para o ensinamento, é o nosso irmão Norton. Ele é favorável, foi muito favorável à pandemia. Morreu muita gente, perdemos muitos parentes, famílias, gente que poderia estar aprendendo e passando estudo, morreram. Mas a palavra, a igreja não vai parar de crescer, né? Porque Deus tem poder para que a igreja... Pode vir a pandemia que vier, né? A igreja não vai parar de crescer. É verdade. Isso, muito bom. E aí a gente pode ver também, finalizando, né, essa parte, que o Deus foi o primeiro missionário. Ele mesmo, né, projetou o plano e ele foi em busca do homem, né? Ele buscou o homem, deu oportunidade para que ele se arrependesse. Deus deu livre-arbítrio para eles, né? Deus não nos criou como robôs, né? Ele deu uma ordem e deixou eles à vontade. É como hoje. Hoje Deus também nos deixa à vontade, né? E Se deu até um decidirmos... filho, né? É? É o Isso. filho que ele deu. Ainda deu o seu filho, né? Mostrando o seu amor para nos resgatar do pecado, né? Exatamente. Mas nós temos o livre-arbítrio de decidir ficar com o filho, né? Ficar sobre o seu jugo, né? No sentido de ser absolvido dos nossos pecados ou se afastar dele, ou viver no mundo. Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Mas nós que somos o povo de Deus, com certeza nós desejamos e queremos ficar com Jesus, né? Essa é a melhor parte. A Ana Favara, agora há pouco, no culto lá no Florianópolis, você não estava, né, Giovanni? Mas o Sérgio, ela deu um testemunho do pessoal, do marido que estava enterrando a esposa, e ela ficou que não aguentou como que ele estava feliz enterrando a esposa. Ela não acreditava na satisfação do homem, de ver aquilo ali dela. O Sérgio viu, presenteou o testemunho dela, da Ana Favara. Nós temos dois irmãos com a mão levantada, Alessandro. Isso, eu vi. Natan, e aí depois o irmão Sérgio. Opa! Me veio aqui à mente mais uma comentário aqui na palavra do diabo aqui, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Assim, nós vivemos num mundo muito religioso, onde há muitos ensinos, há muitos credos, e a gente entende pela palavra do Senhor que há muitas falsas doutrinas, muitos falsos ministros da palavra. Então, a mentira pode muitas vezes nos levar a questionar a própria palavra de Deus e acharmos que as nossas opiniões, não a palavra de Deus, mas as nossas opiniões são verdades absolutas. Assim, só para nós termos cuidado e aproveitarmos sempre essas oportunidades para nós mais e mais nos aprofundarmos verdadeiramente no conhecimento da palavra do Senhor. Irmão Sérgio. Primeiro, quero agradecer pelo excelente estudo, né?
Bom, vocês fizeram uma excelente escolha com o irmão Giovanni, né? E, em segundo lugar, graças a Deus, ele trouxe um excelente estudo também. Muito obrigado, Giovanni. Mas eu queria voltar um pouco lá no que o próprio Valdevino falou, que para nós aqui, eu e minha esposa, foi uma bênção as lives. Foi uma bênção. A gente cresceu assim muito espiritualmente, a gente aprendeu bastante, porque eu tenho culto na minha casa, né? Mas mesmo assim a gente não viu que não seria o suficiente, mesmo que a gente estudasse a palavra todos os dias. Como é ver os outros irmãos estudando, esses professores mesmo que nós temos, né? Como diz o Giovanni, os decânones, né? Esses grandes professores como Paulo Botaro, como o Enio, né? Como o Alex, como vários outros, né? Então, para nós, a palavra foi, quando veio esses lives, foi excelente, porque só quem não quis entrar é que perdeu. Muita gente, nós sabemos que muita gente desistiram, mas esses já estavam mesmo fracos e não adiantava nem palavra de exortação, de ânimo para essas pessoas, porque já estavam decididas a sair. Porque se eles entram aqui nessas lives, porque eu recebo bastante, entende, gente? Mas eu recebo, todas as que eu recebo, eu repasso, entende? Para as pessoas terem opções para onde elas querem entrarem, né? Então, para nós foi muito assim, muito bom. Foi muito bom essa live, a gente aprendeu, a gente cresceu, né? E conseguimos conhecer Manaus, né? Uma coisa que nós não ia conseguir conhecer Manaus, acabamos conhecendo através de vocês, né? E é uma grande satisfação, irmão. Mais alguma pergunta, algum comentário antes de a gente finalizar? Para a sua graças. Sim, sim. Então, acho que nós podemos já fechar com a oração final, irmão Sérgio. Oremos, então. Senhor querido, Deus e amado Pai, chegamos na Tua presença agora, Pai, te agradecendo primeiramente por saber que Tu usou o Giovanni para trazer esta mensagem para nós. Esse irmão dedicado na Tua obra, amoroso, cuidadoso com todas as pessoas. Obrigado por vários irmãos que estão aqui presentes, por eles estarem dispostos a aprender cada vez mais a Tua palavra. Obrigado pela congregação de Manaus ter chamado o irmão Giovanni para nós dar estas aulas. Que Tu venha abençoar cada vez mais essas congregações que estão firmes em Ti, que querem seguir somente a Tua verdade, Pai. Que Tu estenda as Tuas mãos, o Teu braço e proteja cada uma delas do maligno, na qual eu me incluo, Senhor. Pai Santo, obrigado por todos esses momentos. Que Tu abençoe a cada família aqui presente, abençoe a cada irmão, cada um nas suas necessidades. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que, conforme a Tua vontade, as nossas orações são ouvidas. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Deus abençoe, Giovanni. Obrigada, Giovanni, Amém, pela irmãos. aula. Até Fica amanhã, aberto. se Deus quiser. Amanhã à noite. Até amanhã. Seu A Valdivino, gente se boa vê na noite. terça. Na terça, amanhã eu tenho DBF, mas na terça-feira eu vou estar na sala tranquilo. Boa noite, mesmo Aníbal. link, Vai na só um terça. comunicado para os irmãos. O mesmo link do estudo que os irmãos entraram hoje, ele é permanente. Ele não muda. Aí fica o convite para os irmãos, quando houver disponibilidade, querer compartilhar a comunhão junto conosco. Querer nos visitar em Manaus aqui por meio da aula, fica aberto o convite a todos. Obrigado, Boa noite, Alessandro, tu participa Manda sempre na o terça? link com o tema do estudo, como o tema